ela teve eclâmpsia. Patrícia não Nossa. teve pré-eclâmpsia, ela teve eclâmpsia, Nossa. porque tem gente que tem pré-eclâmpsia, já é quase fatal. Ela teve eclâmpsia, ela teve HELP, síndrome de HELP, que é uma síndrome que mata mais de 90% das mulheres quando tem essa síndrome. Ela teve hemorragia generalizada em todos os órgãos por causa das medicações que ela tomava para trombose. Então ela teve... Porque não teve o desmame. Como o Arthur, ele estava em sofrimento severo, eles optaram a fazer de imediato. de imediato o parto. Então não teve o desmame, né, Isso. da medicação. Correram Deu tempo. o risco. Isso tudo foi, assim, de imediato. O médico, quando tirou Arthurzinho, ele tirou... a Patrícia entrou 22 horas no centro cirúrgico. 22h07, a enfermeira abriu a porta e disse: cadê o pai? Eu disse: estou aqui. Ela disse: segura a criança que a gente vai salvar a mãe. Vai tentar salvar a mãe. E a UTI estava pronta. A UTI neonatal estava pronta para receber. Arthur. Só que Arthur veio ao mundo Ele estava com super bem. Ele estava com 1% de líquido amniótico. Ele estava só com o nariz encostado no líquido, né? Nossa. Ela tinha perdido tudo e a pressão dela estava altíssima, né? Então foi um caso extremamente grave. E de 22h07 até 00h30, os médicos estavam... Às 00h30 não, quando deu mais ou menos 11h23 e pouco, o médico sai e olha para mim e diz: a medicina já fez tudo que podia fazer pela sua esposa. Nossa. Agora, ore, agora é só Deus, né? Então, eu estava com a criança no braço, esperando a mãe, né? E quando... ele disse: eu vou lá embaixo atender outros pacientes, daqui a 40 minutos eu volto, porque ela está morta. Para a medicina, ela está morta. Ele disse: ela está morta, eu estou mantendo ela viva por aparelhos, mas não tenho o que fazer mais. Então, eu vou dar o tempo de 40 minutos para voltar. Se em 40 minutos ela não retornar, a gente vai desligar os aparelhos. Quando ele voltou, 40 minutos depois, ele entrou e disse, olhou para mim e disse: se prepare, porque... eu vou sair daí com a definição. Quando ele volta, ele na verdade começa a escutar uns gritos dentro do centro cirúrgico e o médico abre a porta, olha para mim e diz: o sangue parou diante dos meus olhos. A hemorragia dela parou na frente dele, assim. O sangue estancou e tudo dela voltou a funcionar, né, na frente do médico. O médico disse: foi na minha frente. Ela estava... Quando eu entrei do quadro ainda era grave, mas quando ele foi pegar uma situação lá, ele viu o sangue parando de jorrar. E daí ele fechou ela, mandou para 00h30, ela sai do centro cirúrgico e vai para a UTI. Meio-dia do outro dia ela acorda, desentubada, sem tubo, sem nada, toda maquiada, porque ela estava maquiada. Ela olhou para mim e abriu os olhos, e eu olhei para ela e disse: não diga nada, porque o tubo agride muito a garganta, né? Mas não diga nada. Mas deixa eu só lhe perguntar, me dê só um sinal de positivo. Como é Jesus? Todo mundo chegava para me visitar, fazia a mesma pergunta e eu não entendia o motivo. Porque depois que eu fiquei sabendo de tudo que tinha acontecido naquela noite, né? Porque a gente, na verdade, não vi nada, foi uma anestesia geral. E aí é como eu tivesse deitado e abri o olho ali, né? No outro dia. Então, as pessoas chegavam e diziam: como é Jesus? Mas por que as pessoas estão perguntando isso pra mim? Milagre, né, pastor? Nossa. Mas Deus ele é fiel, Deus tem um tempo para tudo. Nossos dias estão contados e Ele sabe o tempo e a hora para tudo. Então Glória ela morreu a Deus. e voltou a viver. Isso é muito forte. Agora, isso tudo ela estava com anestesia, Marquinhos. Marquinhos, isso tudo ela estava anestesiada. Renato diz: eu não estava. Eu não tenho anestesia nenhuma, não me deram nenhuma dipirona para eu poder Aguentar. aliviar. Porque ele ficou o tempo todo chorando, Era sofrendo. tudo na minha carne, assim, abrindo com tudo. Imagino. Foram as piores sensações que eu vivi, mas eu fui para a porta do... Eu desci chorando muito e tinha uma equipe da igreja lá embaixo. Tiagão, a gente tá falando tudo isso, mas ele é testemunho ocular, né? Tiagão, nosso cameraman, operador aqui, tudo. Ele testemunha tudo isso, né? Porque Tiago anda com a gente desde 2007. E isso em 2017, 2018. E eu cheguei na porta do centro cirúrgico e disse assim: Deus, depois que eu desci para orar, e o Espírito Santo mandou voltar para a porta do centro cirúrgico. Aí eu estava na porta do centro cirúrgico e fiz uma oração. E disse: Deus, se o Senhor quiser levar ela, eu aceito perder para o Senhor.
A minha esposa foi o Senhor que me deu, o Senhor que pode tomar. Agora, são 3 filhos, Deus. São 3 filhos. E ela queria muito ver esses filhos. Se o Senhor tiver algum propósito, traz ela de volta. Faz o teu milagre mais uma vez. Eu creio que o Senhor pode fazer. Agora eu disse uma coisa para Deus naquela porta, Janete. E eu acredito que essa oração foi extremamente... Esse ponto da oração para mim, porque eu senti que naquele momento alguma coisa mexeu no mundo espiritual. Eu disse, mas eu vou lhe dizer uma coisa aqui, Pai. Se ela for e eu ficar, eu só vou lhe pedir forças. Mas eu não vou reclamar. Eu não vou abandonar a tua obra. Eu não vou deixar de trabalhar. Eu não vou deixar de fazer o teu reino. Eu vou continuar fazendo. Eu acredito que essa chave destravou esse milagre. Eu acredito que eu relutei muito, talvez, para fazer isso. E na hora que eu liberei isso, para mim, não é que isso tenha comovido Deus, sabe, Janete? Entendi. Não é que isso tenha comovido Deus, mas isso foi, para mim, uma prova muito grande de que eu estava pronto para conduzir, para estar aqui na dependência exclusiva de Deus, né? Porque às vezes a gente diz, se minha mulher for, se meu marido, se meu filho, a gente depende de Deus, né? Nossa dependência é o Senhor. Verdade. Nossa, isso é muito forte, muito forte mesmo. Estamos Grande aqui. milagre de Deus, né? Quando Deus quer, né? E o interessante é que em um dos momentos de oração, porque quando teve o parto, não conseguiram tirar, né, o útero, os miomas, porque tiveram que fechar rapidamente para ver como é que ia ser esse meu retorno. Então, pós-parto, continuei com o útero do jeito que estava, os miomas e tal. E aí, depois de 1 ano, eu voltei porque todos os anos eu faço todos os exames. E aí, depois de 1 ano, eu voltei para o médico para fazer todos os exames, para minha médica, doutora Margarete. E quando ela foi ler meus exames, ela disse, cadê os miomãos? Eram muito grandes. Eram grandes miomas. 14 centímetros, Sumiram. 9 centímetros. Sumiram. Nossa. Só tinha um que estava lá, que estava medindo agora 2,2, alguma coisa assim, e que calcificou. E o restante sumiram. Então, assim, até hoje, eu de fato fui, inclusive, curada, né, do meu útero. Ela até diz, olha, tá novinho aqui para ter mais. Eu